autoestima reflete nos nossos relacionamentos? É disso que eu vou falar hoje com a Pérola Bittencourt, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, que ela trabalha com acessórios e né, femininos de bijuterias e tal, e aí ela faz um trabalho bem bonito com a autoestima das mulheres. Mas não é só da autoestima das mulheres que nós vamos falar, é da autoestima de todos nós, né? E de como a autoestima então afeta os nossos relacionamentos, né? É disso que nós vamos falar hoje. Oi, Sandra! Oi, paizinho! Aqui, a Pérola já tá chegando. Oi, Pérola! Já falei aqui que você trabalha com mulheres, muito bonito esse trabalho. E a gente já falou um outro dia, né? Ai, que linda que você tá! Adorei esse cabelo. Obrigada. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo bem aí. Será que Tá é me o ouvindo vídeo? bem? Se não, coloca o fone, que estamos preparados aqui. Ah, tá. Deixa eu. Acho que agora voltou aqui. Deu um pane aqui na minha internet, mas tá tudo certo. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Muito, muito feliz. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Tô muito feliz mesmo de poder conversar um pouquinho aqui sobre autoestima, que é uma coisa que eu gosto muito. Ah, tá falando que estão normal aqui. Estão falando que estão vendo a É, gente. que bom, Obrigada, né? Sandra. É o que eu quero. Que bom. Obrigada. Então, gente, Então, deixa eu me apresentar, tipo, representar rapidinho, né? Eu sou a Pérola, da Pérola Bittencourt Acessórios. E como ela já comentou, eu sou designer de acessórios, eu crio acessórios e eu falo de autoestima na minha página, voltado para mulheres, né? Porque a minha intenção da minha marca é ajudar a construir e fortalecer a autoestima das mulheres através do desenvolvimento do estilo pessoal. É por isso que eu trabalho com bijuterias assim, com estilos um pouco diferentes, porque para sair um pouco desse tudo igual, que então você compra a bijuteria que a pessoa da novela está usando, que não tem nada errado com isso, eu acho legal também, mas é você ter coisas diferentes mesmo, para você se sentir diferente, colocar a sua diferença no mundo. eu acho que Aqui, isso é importante, né? A gente conseguir se conhecer, se respeitar e fazer do nosso jeito, e não conforme que todo mundo está fazendo, né? Parece que a minha imagem não exatamente. está muito boa, né? Espero que Não, mas volte. voltou. Não, tá falando aqui que voltou. É isso que eu aproximei. Gente, toda vez que eu me aproximo assim é para ler os comentários, tá? Porque, né, eu uso óculos, então eu fico assim para ler direitinho essas letras miudinhas que o Instagram coloca pra gente. É verdade. E o que que você normalmente fala daí para suas mulheres sobre autoestima, Pérola? Então, a autoestima é uma coisa assim muito interessante, porque a maioria das pessoas é vinculada até na mídia que a autoestima é você cuidar do teu corpo, cuidar da tua aparência. E ela realmente faz parte, mas isso é uma fração do que é a autoestima. E o resto das outras 90%, isso seria os 5%, os outros 90%, raras pessoas falam sobre isso, e isso é muito preocupante. E é esses outros 90% que geralmente geram os problemas de relacionamento, né? Porque assim, o que é autoestima? Daí muitas pessoas vão falar, vai cuidar do corpo, é fazer uma skincare, é fazer uma academia, é se vestir bem, faz parte. Mas autoestima é muito mais que isso. Autoestima, em primeiro momento, é você se conhecer. Só tem autoestima de verdade quem se conhece. Se você não se conhece, sinto de informar, você não tem autoestima. Esse é o primeiro passo, é você saber quem você é. E saber quem você é saber o que você gosta, do que você não gosta, até onde você pode chegar, quais são os seus limites com as pessoas, porque tem muito isso. Algumas pessoas, isso é uma coisa que a gente vai acabar falando, os problemas de relacionamento muitas vezes vêm porque você não sabe dar limites para as pessoas. Tanto relacionamentos de casal, quanto relacionamentos interpessoais com amigo, com família. Porque você não chegou para testar qual é o teu limite. Parou para pensar. Nessa situação, até que ponto eu aguento? Relacionamentos abusivos muitas vezes começam assim. Porque as pessoas não entendem qual são o seu próprio limite dentro de uma relação. E acabam se sujeitando a questões que, normalmente, se ela tivesse ciência do que ela é, de merecimento de tudo, ela não se colocaria, ou ele não se colocaria, porque violência doméstica também acontece com homens. Isso é uma coisa pouco falada, mas acontece com homens também. Então, é uma coisa que a gente precisa ter esse olhar atento. E primeiro é você saber quem você é, né? Se conhecer mesmo. Depois é você ter. Depois que você sabe quem é, você saber se gostar. Isso vem muito de encontro do que a gente estava falando na live que a gente fez na minha página sobre como lidar com o que
eu não gosto em mim. Não é que você vai amar, tipo, nossa, eu sou perfeita. Você nunca vai ser perfeito, mas é dentro da sua imperfeição você saber se amar. Falar, eu tenho esses problemas, mas eu me amo, eu gosto da pessoa que eu me tornei. Ou se você ainda não se tornou quem você gostaria, a pessoa que você está se tornando. Isso é muito importante, gente. E quando eu falo isso, não é pra, tipo, que algumas pessoas já pensam, você tá falando de se eu quiser fazer uma cirurgia plástica e tal. Não é disso que eu tô falando. Se você quiser, você pode fazer. Mas a questão é, a cirurgia plástica, ela tá no aqui de fora. Você pode mudar, mas se você não cuidar das outras partes, isso aqui não vai resolver. É nisso que a gente vê pessoas que fazem 1000 cirurgias plásticas e ainda se sentem infelizes e ficam falando, vai deformando o rosto, se olha no espelho e se não se reconhece. Isso é muito preocupante. E a maioria de nós, hoje em dia, não se reconhece porque a gente não se dá um tempo para se conhecer de verdade, tá? E uma coisa que é muito legal, que eu aprendi faz pouco tempo, que autoestima é isso, eu nunca tinha parado para pensar, é que a autoestima, ela é você confiar em você mesmo e você se apoiar nos seus momentos de crise. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até alguns meses atrás, porque autoestima, gente, não é só você ficar bonito, é você se ter suporte interno para você aguentar qualquer coisa na tua vida. Você confiar em você, porque a maioria dos problemas de autoestima não vem simplesmente porque você não se vê bonita no espelho, mas se vê porque você não confia na sua capacidade, você não confia no seu merecimento, no seu brilho. É disso que eu falo muito na minha página, é a falta de confiança em você mesmo. E é nisso, na falta de confiança em você mesmo, que gera a falta de confiança nos relacionamentos. Isso, gente, isso aí é muito importante. Aqui, ó, estão falando aqui, glória a Deus, não pertence aos 90%. O Marcelo tem uma autoestima ótima, né, Marcelo? Conta aí para nós o que você faz para ter uma autoestima boa, para compartilhar aqui com a gente. Conta, porque também o pessoal que está vendo pode ler. Pode contribuir, né? Muito legal isso que você falou, porque né, você está trazendo vários aspectos da autoestima, né? A questão do autocuidado, assim, né? De que tem a ver com o corpo, né? Da gente se sentir bonita. Também tem a ver com a gente se, né? O principal que você falou, né? De se conhecer, de saber o que é bom, o que não é bom, o que a gente gosta, o que a gente pode melhorar, mas aí também o que a gente pode, né, se curtir também e saber que, qual é o nosso limite de, então, né, o que eu posso, o que eu não posso fazer, isso com certeza reflete bastante no relacionamento. E esse último aspecto agora da confiança, gostei muito, assim. E uma coisa que e isso que você falou agora no final, de que o jeito que eu lido comigo também reflete no outro, né? Se eu começo a não confiar em mim, daí eu fico, né, com relação ao outro. E uma coisa que me vem bastante na cabeça é assim, porque quando a gente acha que a gente não se gosta, ou que a gente não é bom o suficiente, ou que tá faltando alguma coisa, às vezes a gente pode procurar no outro. Que então o outro nos ache bonito, que o outro nos diga que ame, que o outro faça coisas para que daí sim eu possa me sentir melhor e daí eu consigo ficar bem. E aí fica um peso pro relacionamento, né? O outro tem que fazer as coisas pra gente poder se sentir amado, se sentir feliz. E se a gente não bota esse peso no relacionamento, o relacionamento fica mais leve, né? Com certeza, mais leve, mais duradouro e mais saudável. Isso é um dos temas que tem que ser tratado, eu até tinha colocado aqui para comentar, porque, gente, quando a gente não se conhece, a gente não se ama, o que a gente faz? Eu falo porque eu já fiz isso, tá? Eu não tô falando, pera, eu já fui assim, eu estou me trabalhando para ser cada vez menos assim. Mas o que acontece? Quando você não se ama, você não se gosta, você quer que o que deveria ser de dentro venha de fora. Então você coloca a obrigação no outro de te amar, de te adorar. E aquela coisa toda, que o seu parceiro ou parceira te achem linda, é incrível, isso tem que acontecer, porque senão isso dá um problema no relacionamento. Mas você não pode depender da visão dele para se achar bonita. É aí que mora o perigo, gente. Presta muita atenção nisso, porque, assim, quando você tá, somente no começo de relacionamento, quando tudo é muito gostoso, aquela coisa, tipo, as declarações de amor ou tipo de afeto são mais intensas, esse buraco que você tá sentindo, ele vai ser suprido com muita facilidade. Mas com o passar do relacionamento, quando você vai construindo, as rotinas vão surgindo, essa afetividade muda, porque a intensidade do relacionamento vai mudando.
Uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar não é que a pessoa te ama menos, mas a forma como ela vai lidar com isso é diferente. A explosão da paixão mudou, você já foi para um momento mais calmo da vida. E quando você depende disso para ser feliz, é aquela coisa, o buraco está sendo preenchido ali. Agora, quando esse buraco para de ser preenchido, você começa a sentir o vazio de novo. E isso começa a gerar as cobranças nos relacionamentos. Aquelas velhas frases, você não me ama mais, você não me acha mais bonita. Às vezes, essa realmente é um desgaste no relacionamento, onde a pessoa deixaram de se amar. Só que às vezes é a sua insegurança, porque você quer botar no outro a responsabilidade de você se ver bonita, ou bonito, né, no caso. Porque isso daí, a gente fala muito isso porque isso é taxado muito para mulheres, mas homens também têm esse tipo de insegurança, só que são demonstrados de formas diferentes. É uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vou falar muito do lado da mulher, porque eu sou mulher, eu lido muito com mulheres, muito mais do que com homens na minha página, só que isso se aplica aos homens também. Só que a forma de lidar com essa cobrança, ou de lidar com essa expressão é diferente, principalmente porque os homens foram ensinados, a maioria deles, não todos, a camuflar suas emoções, tipo, a ser forte, a não chorar. Muitos homens, tem até um documentário falando sobre isso, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora, depois se eu lembrar eu mando, que é falando dos homens, desse peso que é para os homens, eles serem obrigados a serem travados emocionalmente. Porque eles, obviamente, são forte, formas diferentes de lidar. Tem que ser forte, tem que ser o protetor, tem que saber todas as respostas, né? Exato, então... é um peso muito grande para um homem também isso. E isso também causa outros problemas, porque quando é uma coisa muito importante que eu precisava comentar, a padronização sempre é um problema em qualquer situação. Porque não existe só um tipo de homem, não existe só um tipo de mulher, não existe só um tipo de relacionamento. A nossa sociedade, ela criou padrões, ela criou a instituição do casamento. E as pessoas esperam de um casamento uma coisa, tipo, muito específica. Só que no dia a dia isso não acontece, porque cada casamento é um casamento, porque cada pessoa é uma pessoa. As minhas necessidades de um parceiro não são as mesmas necessidades que a Vanessa vai ter, porque nós somos pessoas diferentes. Então, os acordos dentro de um relacionamento são diferentes. O mais importante para você ter uma relação é saber quem você é, ter a sua autoestima, construir essa autoestima de uma forma muito bem, assim, fundamentada mesmo. E uma coisa importante se dizer, uma autoestima não se constrói do dia para a noite, gente. Se você tem problemas com a tua autoestima, primeiro, muita gente tem, em diferentes áreas, porque a autoestima é uma coisa importante se falar. Ela aborda todas as áreas da tua vida. Então, você pode ter uma autoestima muito boa, por exemplo, na sua carreira. Você se sente incrível na tua carreira. Mas no seu relacionamento, você se sente um lixo, porque você não confia no parceiro ou não confia em você. E a questão da confiança é muito importante, gente. Porque, assim, tem duas formas de ter problemas de confiança aí. Uma, você realmente tem problema de confiança no teu parceiro, porque seu parceiro já foi desonesto várias vezes. E aí, é um caso de você pensar, você está se permitindo isso por quê? Essa é a parte da autoestima. Muitas pessoas se permitem ficar num relacionamento com pessoas que que já traíram várias vezes ou tiveram outras quebras de confiança, porque a quebra de confiança não é só traição. Todo o relacionamento tem regras. Se essas regras deixam de ser cumpridas, isso gera uma quebra de confiança e gera problemas no relacionamento. E se você tem que parar para pensar, você está se permitindo isso por quê? Muitas vezes as pessoas se permitem ficar em relacionamentos que estão desconfortáveis, para dizer o mínimo, porque elas acham que não conseguem arranjar coisa melhor. E aí tem um perigo, assim, é isso que você tem que parar para pensar. Se isso o caso for que a pessoa realmente já quebrou sua confiança várias vezes, aí é para você pensar por que você está ali. Agora, se a pessoa não fez nada para você, mas você vive inseguro de que ela vai me trair, com quem ela tá, onde ela é, o problema é seu mesmo, mas é um seu, tipo, você tem um problema de confiança nessa pessoa e em você, provavelmente vindo de outros relacionamentos, e você tá transferindo esse seu problema para aquela pessoa. E isso, como a Vanessa falou, causa o peso nos relacionamentos. Porque você tem um problema de autoestima ali, da confiança que você tem de que, enfim, você não é merecedora, ou que você sempre passa por isso, enfim, esses ciclos que a gente tem, e você transfere esse peso para o outro. E isso quer dar muitos problemas em relacionamentos. Se você for parar para analisar as pessoas que você conhece, boa parte dos problemas de relacionamento vem dessa transferência de problemas pessoais
que, tipo, não tem nada a ver com aquela pessoa, você coloca esse problema nela e responsabiliza ela para resolver isso, quando é você que tem que resolver. Se você tem um problema de confiança que é ligado, a pessoa não fez nada, aí é um alerta muito maior para você parar para pensar, ok, como é que eu tô me vendo nessa relação? Quem sou eu nessa relação? Muito interessante isso que você falou, porque eu acho que tem, né, um dos pontos principais é a gente pensar do que a gente está fazendo, que está pesando o relacionamento, né? Eu gostei quando você falou de peso no relacionamento. E o que a gente está fazendo que está transformando o nosso relacionamento em leve. E essa quebra de confiança, eu acho interessante você falar disso, porque assim, ninguém aqui é Jesus Cristo, Buda, que não erra. Então, assim, errar faz parte também, né? Até teve um ano passado, eu e meu marido, a gente tinha combinado de fazer uma viagem juntos, ida e volta. E aí depois, no meio da viagem, eu disse, ai, amor, eu tô a fim de encerrar essa viagem. Para mim deu, eu queria voltar antes e ele continuar a viagem sozinho, tipo, numa boa, assim. E ele, na hora, ele disse assim, nossa, mas agora abalou minha confiança em ti. Porque ele estava confiando que nós íamos fazer até o fim da viagem. Então, assim, tipo, aí eu quebrei um combinado, né? E aí a gente foi legal dele poder falar isso e a gente falar, ok, então, será que a gente também trabalha com as coisas mudam? Como é que a gente vai, então, ok, é só uma mudança e a gente pode ter um novo combinado a partir dali? Ou não, eu tenho que olhar e efetivamente cumprir o combinado. Então, assim, eu acho que todo mundo vai errar e vai quebrar a confiança um do outro em algum momento, né? Acho que vale a pena a gente olhar e dizer assim, ok, o que eu faço agora? Como é que eu posso transformar essa quebra que aconteceu para deixar o nosso relacionamento num nível maior ainda do que já estava lá no início, né? Antes. Ah, então tá. Então, de repente aconteceu algo que a gente não estava imaginando e tal, e vamos daqui para frente. Teve logo que eu casei com o André, né, meu primeiro marido, teve um amigo do meu pai que ele viu nós discutindo, eu e ele me disse, ele disse uma coisa para nós, assim, eu achei muito legal. Ele disse assim: vocês podem estar brigando e podem brigar, ok, né? Se acertem depois. Mas quando vocês forem brigar, briguem por coisas novas. Por quê? Porque deixa no passado essa briga. Então, ok, se teve então um problema de autoestima, se teve uma quebra de confiança, se teve alguma coisa que atrapalhou o seu relacionamento, vamos botar um fim, vamos fazer um novo combinado a partir de agora. Acho que isso também faz a diferença, né, Pérola, de como a gente lida com os problemas, porque problema sempre vai ter, né? Nossa, falou uma coisa assim, duas coisas muito importantes, na verdade, que são dos pontos fundamentais para qualquer relacionamento. Eu diria três, na real. Primeiro, diálogo. É uma das coisas que eu ia comentar. Para você ter um bom relacionamento e também equilibrado com a sua autoestima, primeiro, a gente tem que fazer tudo que a gente já falou, mas você tem que ter um diálogo com a pessoa, falar para a pessoa, tipo, não é só você saber quais são os seus limites, qual que você quer, é você tirar, colocar para fora. Como a gente está comentando aqui, ela deu um exemplo assim, do casamento dela que é perfeito. Você tem que falar, olha, gente, meu limite é tal, eu aceito isso, eu sou assim, desde o começo do relacionamento. Desde o começo. E é você, tipo, criar essa confiança. E quando essa confiança for quebrada, você também discutir sobre isso. Porque, às vezes, são coisas, assim, muitos problemas que existem, são coisas, tipo, pequenas, que não foram finalizadas no tempo. E elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Até que chega no momento em que aquela coisa que era desse tamanho ficou desse, e ninguém sabe mais lidar com aquilo. Entende? É muito complicado isso. Esse diálogo é o perdão. Gente, o perdão é fundamental para qualquer relacionamento. E para o seu relacionamento, porque assim, uma coisa que eu acho que eu preciso precisar é o seu primeiro relacionamento que tem que ser saudável com você mesmo. A autoestima nada mais é do que você criar um relacionamento saudável com você, de confiança com você. E a partir desse momento você cria outros relacionamentos fora do externo. E você também, todos combinados com você mesmo, você já não quebrou. Com você, que é a pessoa mais importante da sua vida, quantos combinados você já não quebrou? Então, se você está quebrando esses combinados, imagina o que você está fazendo com as outras pessoas. Porque a gente pensa muito no que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer, e o que você está deixando de fazer para o outro também. Você fala que o outro não cumpriu as suas expectativas, mas você está cumprindo as expectativas do outro? Você sabe quais são as expectativas do outro? É muito
sério isso. As pessoas entram num relacionamento achando que tudo vai ser bonito, muita gente não quer discutir um relacionamento. O relacionamento tem que ser discutido. Eu não tô falando que a gente não tá briga. É uma discussão de conversar. Tem um livro muito legal sobre isso. Gente, vocês têm. Tá todo mundo, tá todo. Diz pra mim aqui se voltou, se tá ok. Enquanto a Pérola volta, eu vou contar pra vocês uma coisa que o meu marido também tá aqui, o João. Quando a gente ficou junto no início, nós dois tínhamos problemas de autoestima, uma dependência forte um do outro, sabe? E aí, com o tempo, a gente foi. Eu me lembro que teve. Voltar. Oi, Pérola, tudo bom? Tudo, a internet tá brincando com a gente hoje aqui. Tá brincando. Bom, enquanto você não viu, eu só tava começando a contar uma história, então deixa eu só contar até o fim, assim. Então, daí eu, no início do nosso relacionamento, meu e do João, a gente tinha bastante, assim, problema de autoestima, a gente era bem apegado um ao outro, assim, a gente tinha um apego. E aí eu lembro quando ele fez um retiro, assim, e eu, sabe quando tu sente que ele ficou bem com ele mesmo? Assim, ele passou 21 dias focado nele e tal, e ele saiu bem. E aí eu tive a nítida sensação de que naquele dia ele não precisava mais de mim, sabe? Ele não tinha aquela coisa assim de tipo, a felicidade dele dependia de mim. A felicidade dele dependia só, sabe? Ele estava pleno, assim, com a autoestima 10, assim. E aí foi interessante porque logo de cara eu pensei, pronto, perdi ele, né? Ele não precisa mais de mim. Só que daí é que foi bacana, porque daí o nosso relacionamento foi para outro lugar. Porque ele não estava mais precisando de mim. Ele só estava comigo porque ele estava afim de ficar comigo, porque ficar comigo era melhor do que ficar sozinho, mas não queria dizer que ele sozinho não era feliz, sabe? Eu sei que daí com ele eu tive que aprender a chegar no mesmo lugar, assim. Mas é tão legal quando a gente consegue fazer esse processo interno, né? Porque é tão ruim quando a gente bota a nossa felicidade no outro, a nossa autoestima daí, sabe? Qualquer coisa que o outro fala, a gente já começa a se sentir para menos. E é tão bom quando a gente consegue dar essa virada, assim. Mas, bom, eu só contei essa história enquanto você não voltava, mas eu tava. Você tinha comentado que tinham três coisas, né? Do que eu tinha Uhum. falado. Você tinha feito a falar da primeira. E aí eu acho que você estava começando na segunda, não sei. Bom, eu vou falar os pontos, que é o diálogo, o perdão, né? É o Hum. diálogo, o perdão, os combinados, né? Não Ah, eu lembro, então tá. eram esses. Eram Porque tem esses. tudo a ver com o que a gente estava falando. Porque, primeiro, você precisa dialogar, você precisa colocar para fora. Essa parte que a gente falou de você se conhecer é importantíssimo. Você tem que se conhecer. Só que é aquela coisa, se você não botar isso para fora, se conhecer não adianta de nada, porque a pessoa não está dentro de você para saber o que está acontecendo ali. Muitas Uhum. pessoas no relacionamento, elas acabam achando que o outro tem que adivinhar. Principalmente, mulher tem muito disso, gente. Eu não sei É. porquê, na vida, eu não sei quem foi a pessoa que falou, oh, seu marido tem que saber todas as suas necessidades. Isso não existe. Aquela coisa, não é. Gente, para com isso. Para com isso. Ninguém tem responsabilidade de nada. O que ela falou, uma coisa que É. eu vou chegar lá, porque eu também queria comentar sobre isso, é a responsabilidade da sua felicidade é só sua, gente. Um relacionamento, ele não existe para ser o motivo da sua felicidade, ele existe para ele ampliar a sua felicidade. É aquela coisa, tipo, se criou muito essa teoria de duas metades da laranja que se completam. Isso é uma grande mentira. Nós somos uma laranja inteira. Você tem que se amar, você tem que se suprir, você arranja uma outra laranja para compartilhar momentos incríveis com você. Não é para te completar, não, porque ninguém vai te completar. Porque para pensar, você bota a sua expectativa de uma coisa incrível que você quer que a pessoa faça daquele jeito para você. Dificilmente isso vai acontecer. Então, Uhum. ou você se desapega, ou você fala pro fulano, olha, eu quero isso, faz para mim? Tira Uhum. esse peso de você e o peso dele, porque você cria uma expectativa. Tem muito aquela frase, tipo, eu não vou lembrar, mas aquela, crie qualquer coisa, mas não crie expectativa. Porque a expectativa Ah, é é. muito fácil de ser quebrado. A gente cria muito. O relacionamento não pode ser baseado em expectativas, ele tem que ser baseado em verdades. Que nem eu vou falar. Ela falou de um combinado aí que eu achei muito legal. E eu lembrei de. Não sei que tipo de conversa você tem com seus amigos, mas eu tenho conversas assim com os meus, né? A gente estava conversando um dia sobre relacionamentos e problemas de relacionamentos. E que geralmente problemas de relacionamentos começam por quê? Porque você começou sinalizando errado. Você começou fingindo ser quem você não era.
para você conseguir ter um relacionamento. Eu tenho uma amiga que ela tem um relacionamento incrível. Eu falo, gente, eu tenho um sonho de ter seu casal, eu quero um relacionamento assim. Eles têm um casamento muito aberto, tipo que nem você com seu marido. Casamento aberto, vocês sinalizam o que você gosta, o que você não gosta. É aquela Aberto, coisa não ali. aberto naquele outro sentido, É, né? é aberto no sentido, Diálogo exatamente. aberto. Diálogo aberto. Se você quer um relacionamento aberto, aí é com Tudo vocês. bem Se também. vocês têm estrutura para isso, tudo bem. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho. Então, é isso aí, Não, eu não tenho. também. Mas é aberto para diálogo. Eles têm um relacionamento, tipo, sempre foi sinalizado o que eles gostavam, o que eles não gostavam. E ela estava comentando de outros casais que eles conhecem, que tava com problema de relacionamento. Por quê? Porque no começo do relacionamento, para agradar a namorada, tipo, arruma o prato, faz tudo direitinho, faz aquela coisa que detesta fazer para ela mesma, mas faz como se aquilo fosse o que ela faz no dia a dia dela. Daí ela casa e ela deixa de fazer tudo isso e o marido começa a reclamar, tipo, poxa, eu arrumava o meu prato, ela arrumava, fazia isso, fazia aquilo, fazia não sei o que, agora ela não tá fazendo. E aí a mulher se sente cobrada e se sente mal. Só que, gente, desculpa falar isso para você. Você criou essa realidade, se você tá nesse processo. Porque você sinalizou para ele algo que você não faz, mas que você fez simplesmente para agradar, e você não disse que você estava fazendo para agradar. Não tem nada de ruim de você fazer isso. Mas você pode falar, olha, eu não sou muito fã de fazer isso, mas eu quero te agradar, eu quero te ver feliz, vou fazer isso pra você agora porque eu gosto de você. Mas normalmente eu não sou fã de ficar arrumando prato e tal, não sei o quê. A questão é como você sinaliza. Não é de você, não vou fazer. Você colocou de um jeito que a pessoa acha que isso é o seu normal. E quando casa, quebra isso. Então, o problema de relacionamento, boa parte, é isso. Você quis agradar o outro. Você tem que agradar. Parte do relacionamento é você criar o romantismo. É você agradar o outro. Mas não fazer isso de uma forma mentirosa. Que é o que nos ensinam a fazer, inclusive. Isso, na verdade, nos é ensinado a fazer. Entende? Isso não é uma culpa sua do tipo, nossa, como uma pessoa ruim. Você foi ensinada a fazer assim, gente. Eu falo muito sobre isso na minha página. Somente mulher. Mulher foi ensinada a fazer o quê? Cuidar do marido, cuidar da família. Você não interessa. O importante é se o seu marido e se a sua família estão bem. Nas mulheres, o problema de autoestima está muito voltado a eu não me olho. Eu olho o outro. Se o meu marido tá feliz, o meu filho tá feliz, é importante. Eu vou dar um exemplo. Eu tava conversando com uma psicóloga semana passada. A gente tava falando sobre isso. Sobre como a instituição do casamento tira as identidades quando você tem isso muito desequilibrado. Porque isso é um problema. Quando você não tem esse centro de autoestima bem focado, você acaba vivendo pro outro e não vivendo para você. Entende? E a gente estava falando de uma paciente dela, a gente estava conversando sobre isso, ela deu o exemplo de uma paciente dela. O que aconteceu? Ela detestava pizza pan, odeia, sempre gostou. Mas o marido amava e o filho também. Então ela só comia pizza pan, mesmo odiando. Um filho cresceu, saiu de casa, o casamento acabou. E ela, mesmo odiando comer pizza pan, o que ela fazia? Ela continuava comprando pizza pan para ela, porque ela criou aquele costume, ela criou aquele hábito. E ela se desconheceu. É isso que acontece, você se desconhece. Quando você não tem uma autoestima, você deixa que o outro decida por você. E você chega num ponto em que você não sabe mais quem você é, o que você gosta, quais são os seus limites. E você acaba vivendo em função do outro, mesmo que o outro já não exista mais na sua vida, porque você se perdeu de você. Isso é muito, muito quando me triste. separei a primeira vez, aconteceu bem isso mesmo. Eu digo, gente, eu não sei. É porque também tem umas coisas que a gente, claro, né, quando tem autoestima baixa e também quando não faz esse trabalho de autoconhecimento, né? Porque lá, por exemplo, quando a gente mora com os pais, daí a gente tem a dinâmica da casa dos pais. Aí depois a gente tem a dinâmica junto com o marido, mas que também vem do sogro e da sogra. E aí, assim, até a gente descobrir qual que é o nosso jeito e depois descobrir qual que é o meu jeito mesmo, assim, é um tempo, assim, interessante Longo. isso. Gente, Eu mas acho que o processo de autoconhecimento é bem bacana. é importante, gente. Se conhecer é uma coisa que você comentou que eu achei muito legal, da sua história com seu marido, que eu achei lindo isso, de ele se descobriu, ele entendeu que a responsabilidade é dele. E você falou, a primeira coisa que você pensou foi, pronto, ele não precisa mais de mim. E o problema dos relacionamentos é geralmente esse. Quando as pessoas começam a se sentir, alguém do relacionamento começa a se cuidar mais, a pessoa já começa a pensar, não gosta mais de mim, arranjou outro fora de casa, e já começa essa insegurança.
Gente, às vezes pode ser sacanagem da pessoa? Pode, não vou mentir, não. Nem todo mundo está atrás de autoconhecimento. Mas, às vezes, é simplesmente a pessoa quer se descobrir, ela entendeu que ela precisa saber quem ela é. E o relacionamento, a questão da confiança é o seguinte, você cria uma confiança para você se sentir bem. E a pessoa, quando você se torna confiante, a pessoa se atrai por você mais ainda, que é o que ela falou, tipo, o marido dela ficou mais incrível. Por quê? Ele é um homem confiante, atrai. Confiança é uma das coisas que... Já viu aquelas pessoas que o pessoal fala, gente, fulano é feio pra caramba, mas ele não fica sozinho? Por que ele não fica, ou ela não fica sozinha? Porque ela tem confiança. É aquela confiança que atrai, que a pessoa olha. É tipo, eu falo além da autoestima, porque é confiança mesmo. É a pessoa saber, tipo, não interessa o que você pensa dela. Ela se basta, ela é linda. Ela, tipo, é aqueles relacionamentos que você fala, fulano é lindo, e tem o fulano, e o parceiro, você fala, gente, como é que tá com aquela pessoa? Porque aquela pessoa, ela é incrível, ela sabe o valor que ela tem, e ela mostra o valor pro mundo. Tem pessoas lindas, fisicamente falando, que elas se sentem tão inseguras que elas não conseguem mostrar o brilho delas para o mundo. Então fica aquela coisa superficial e ela não se basta. Ela não se basta, elas têm um relacionamento onde ela está sempre insegura, que a pessoa não vai ser boa, ela não vai ser boa o suficiente para a pessoa vai ter traição, enfim. Isso que gera as minhocas na cabeça das pessoas. Mas a questão é, você tem que entender, você precisa de um tempo para você e a pessoa precisa de um tempo para ela. Relacionamento não é, eu gosto de brincar, não é uma unimental. Não sei se já assistiram Toy Story. Toy Story, eu amo esse desenho, que tem os alienígenas do Buzz Lightyear, que eles são uma unimental, todos eles pensam a mesma coisa, eles falam ao mesmo tempo. Relacionamento não é isso. E as pessoas, quando elas estão em um relacionamento, elas acreditam que o relacionamento vai ser uma unimental. Não vai. Você é uma pessoa, ele é uma outra pessoa. Tipo, vocês são pessoas diferentes, com vivências diferentes. Geralmente o atrito dos relacionamentos se dá justamente porque as criações são muito diferentes. Então os valores dessa família são valores totalmente diferentes. E para você equilibrar esses valores, você precisa conversar. Sabe? É muito complicado isso. As pessoas ficam muito de, não quero discutir a relação. Gente, se você não quer discutir a relação, não tem um relacionamento. É simples. É simples. Não tenha. Não adianta. Se você tem um relacionamento com um amigo, você já vai ter que discutir, porque tem hora que a pessoa vai passar dos limites e vai falar, olha, não gostei do que você fez. Com um amigo a gente faz isso, mas quando a gente é casado a gente não quer, porque, eu não quero levar esse problema para casa, não quero criar mais problema. Mas você parar de olhar, você cria um problema muito maior. Então, Sabe cuidado. Falando isso, no meu primeiro casamento, a gente tinha algumas dificuldades com as DRs, assim. Aí a gente foi numa psicóloga que foi bem legal. Ela dizia assim, que o problema de discutir a relação é que quando tu tá no auge da emoção, tende a ficar pior mesmo, porque, né, as emoções não estão positivas. Mas também, depois que passou, tu não quer discutir a relação porque tu sabe que pode voltar todas aquelas emoções negativas. Então, discutir a relação acaba, às vezes, sendo muito problemático. E aí, então, o que ela nos ajudou foi a criar diálogos, né? Então, ao invés de a gente fazer essa discussão da relação, ou no momento da briga, ou logo depois, a gente tinha um dia do mês para dialogar. E aí a gente ficava anotando todos os assuntos que a gente precisava dialogar e conversar e tal. Foi bem legal, né? Então a gente marcava todo dia 15, eu lembro assim. Daí, claro, às vezes tinha alguma coisa, então ficava 16, 17 ou 14, né? Mas a gente começou a fazer. A gente fez durante um ano religiosamente, assim, uma vez por mês. E a gente foi tão legal, porque era bem essa coisa do combinado, né? Aí a gente, vamos combinar isso, vamos combinar aquilo. E aí depois a gente via assim, ou não conseguiu cumprir o combinado, ou cumpriu e não deu certo. Então a gente passou a deixar de também, nossa, meu Deus, se eu não fizer exatamente aquilo. Gente, a relação é um processo que vai mudando e indo e acontecendo. E aí depois, no ano seguinte, a gente fez de 2 em 2 anos, daí depois a gente foi vendo que a gente só parava para conversar quando a gente via que estava precisando, e a gente começou a ver que o diálogo fez parte da nossa vida e a gente não precisava mais ter um dia, sabe? Porque o diálogo ficou mais natural, assim. Foi um processo bem bacana isso que você falou, né, dos diálogos, né, do discutir a relação. E uma última coisa, para antes de nós encerrar, eu acho que para mim, sabe, o que mais fica dessa questão da autoestima é que é uma coisa bem interna mesmo, sabe?
às vezes, que nem você começou a falar, ai, não adianta querer ficar se cuidando, sei lá, fazendo plástico, fazendo isso, fazendo aquilo. Não quer dizer que não vai fazer, pode fazer. Mas não é Uhum. isso que vai fazer com que a autoestima, né? E para Se mim, assim, a resolve. diferença que deu foi quando eu realmente consegui perceber o tanto de amor e alegria que tinha dentro de mim, e no sentido de assim, gente, eu não preciso nem ficar com isso para mim, isso aqui é para dar para os outros. Que daí tem tanto que daí a gente não. E acho que o processo, às vezes. Acho que isso às vezes acontece, sabe? De que às vezes a gente fica, ah, não, então tá, eu tenho que cuidar mais de mim, cuidar mais de mim, cuidar de mim. Só que quando eu penso que o amor é grande e aí eu consigo expandir esse amor, é que o amor vai além, sabe? Essa estima vai. Não fica só em você, vai para tudo. E tem diferença de você dizer assim, então tá, vou desfocar do eu e focar nos outros, no sentido de amor expandido e no sentido de querer agradar os outros para ter amor, sabe? Também é um São outro. coisas totalmente São diferentes. coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que para mim, a cura aconteceu quando eu saí do autocentramento, sabe? E aí a minha relação com o João, por exemplo, deixou de ser que nem era com o André, assim, de eu esperava que o André me fizesse feliz. Era mais assim, tipo, eu não tô preocupado que ele me faça feliz, eu tô preocupado só em eu dar felicidade para ele. Então, eu tô dando felicidade para ele. É esse o foco, né? Aí, claro, quando tem a contrapartida, fica muito, muito, muito gostoso, Exatamente. né? Mas às vezes o Exatamente. processo começa com, né? O processo, no meu caso, começou mais com ele. Ele que começou a fazer esse exercício diferente e reverberou e eu consegui aprender com ele, sabe? Então foi bem, bem legal, assim. Pérola, não sei se você quer dar um último recado. Eu amei você Eu aqui. Eu quero. tenho que ir ter Ah, 14 horas, eu tenho um compromisso. Passa muito rápido o tempo que a gente passa passa junto. muito rápido. Eu vou dar um último recado aqui, rapidinho. Primeiro, gente, o que ela falou é muito importante, mas geralmente a gente usa o que ela falou do sentido de dar amor pro outro de uma forma negativa, porque a gente dá amor pro outro, mas a gente não tem amor pra gente. Então, primeiro construa o seu auto-amor e depois dê o amor pro outro. A gente não pode dar o que a gente não tem. Quando a gente quer do outro algo que a gente não tem, é aí que vai criando buracos, então tomem muito cuidado. Sejam responsáveis com vocês mesmos. E o principal, gente, arranjem tempo dentro do relacionamento de vocês. É que o pessoal tem muito esse negócio de, vamos fazer tudo junto. Não precisa. Tenham combinado de você fazerem coisas sozinhos ou coisa com os amigos de vocês, porque isso cria relacionamentos saudáveis. A gente precisa de espaço na relação. Geralmente você fica muito desgastado, você está sempre ali com a pessoa e geralmente às vezes você nem quer. Você está ali porque você foi ensinado que casal tem que ficar junto. Gente, não tem. Eu tinha, tipo, um exemplo rápido. Eu tinha um amigo na faculdade que eu achava o máximo. Os dois gostavam de dançar, mas às vezes eles queriam dançar ritmos diferentes. Cada um ia numa balada diferente. E tava tudo bem, porque eles confiavam um no outro, eles só queriam se divertir. Então, por que você não pode deixar o seu marido sair com os amigos dele, você sair com as suas amigas, ou você fazer uma coisa sozinha, ele também? Desde que tenha confiança. Então, construa a confiança em você, construa a confiança no seu relacionamento, porque ter um bom relacionamento com você vai gerar um bom relacionamento com o outro. É isso, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, adoro falar sobre isso, mas esse é o básico, gente. E sempre arranjem tempo para vocês, se conheçam. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente conversa. Tem várias formas de vocês se autodescobrirem, muitas mesmo. Mas começa hoje, não deixa para amanhã, tá? Ai, Muito que bom. obrigada, tô super feliz com esse convite. Estou falando aqui para voltar, Obrigada. gostei. E, eu adorei. Vamos marcar uma próxima, de repente, ó, mais pra frente. A Sandra já botou Vamos, aqui. Volta mais vezes, Pérola. Muito, muito, muito bom. bom. E sabe Convidada, só bom. assim, eu acho que para a gente deixar como reflexão, sabe? Porque a gente ouve muito isso, assim, né? De que a gente não consegue dar para o outro o que a gente não tem. E é que a gente precisa antes amar a si mesmo. O que eu fico como reflexão, não estou dizendo que é assim, é que Uhum. eu acredito que a gente já tem esse amor dentro da gente. E aí a gente, Sim. às vezes, tem mais dificuldade de amar a si. E aí a gente dá mais problema ainda. Eu tô falando isso pela minha experiência, assim. Então, quando a gente pega e resgata esse amor, e quer amar as plantas, amar os pássaros, amar, aí quando vê, a gente consegue se amar também, sabe? Porque às vezes o mais difícil é a gente se amar, porque a gente se detona muito, muitas vezes, né? Então, acho que Gente, a sim. gente, independente de onde começa o processo de amor, que ele realmente aconteça, né? E que possa reverberar em todo mundo aqui nessa live, que nas famílias,
de todo mundo e que todo mundo tenha uma excelente tarde, né? E Uhum. que fique bem, bem, bem gostoso para todo mundo. Pérola, brigadão pela tua presença. Amei. Até uma próxima. Beijo. Até, beijão. Obrigada, Até. gente. Um ótimo dia para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau.